Meu nome é Alexandre, eu sou R3 da Cardiologia e vou apresentar o caso do Hartin de hoje. É uma paciente de 70 anos, do sexo feminino, procedente de Carapicuíba e do lar. A paciente ela tem uma história que ela veio encaminhada para o INCOR para investigar uma DAC por conta de uma ICFR e uma queixa de uma dor inespecífica e uma dispneia classe funcional 2. Negando palpitação, não tinha uma angina clássica, nem outros sintomas cardiovasculares. Foi realizada uma cintilografia, vou mostrar mais à frente, e aí ela foi encaminhada ao cateterismo. De antecedentes pessoais, era uma paciente hipertensa, diabética, insulino-dependente, tinha uma doença renal crônica não dialítica, osteoporose e negava tabagismo e etilismo. Fazia uso de furosemida, 2 comprimidos uma vez ao dia, carvedilol 25 miligramas, que está de 12 em 12, hidralazina 3 vezes ao dia, monocordil 2 vezes ao dia, AS, atorvastatina, metformina, usavam alendronato e a vitamina D pela osteoporose e insulina NPH 3 vezes ao dia. Ao exame físico, era uma paciente que pesa, né, 68 quilos e tem 1,45 m. Um pouquinho descontrolada a pressão dela, a frequência cardíaca de 80, uma PA de 15 por 7. E de diferente na ausculta dela, tinha um sopro regurgitativo no foco mitral. Nos exames laboratoriais, um HB de 11,8, uma discreta anemia, e chamava mais atenção uma alteração da função renal. Tinha uma creatina de 1,3, com clearance de 40, e uma glicose, uma diabetes um pouquinho descontrolada. No eletrocardiograma dela, acho que nada muito importante, um exame normal, raio-x de tórax, uma cardiomegalia, um pouquinho de congestão, saiu aqui um pouquinho errado, mas ela fez uma cintilografia em 2019, né, que tinha uma fração de ejeção no repouso de 45% e no estresse de 39%. Tinha uma hipocaptação persistente, um discreto componente de hipocaptação transitória na parede inferior, uma discreta hipocaptação transitória na parede lateral e uma hipocaptação persistente em parede inferolateral e anterolateral. E aí, no ecocardiograma que foi realizado aqui, eu tinha uma fração de ejeção de 35%, com acinesia em segmento médio basal da parede lateral, inferior e inferoseptal, e hipocinesia das demais paredes. É importante ressaltar também que ela tinha uma insuficiência mitral de grau importante, secundária, né? Provavelmente secundária. Então, na verdade, essa paciente ela foi até encaminhada, né, para a fila cirúrgica com proposta de revascularização cirúrgica, mais a troca valvar, por conta de uma doença, a gente vai ver o CAT, mas tinha uma doença triarterial, com uma fração de ejeção reduzida, foi atendida no ambulatório assintomática. Aí a gente está vendo a coronária direita, né? A gente vê que no início da coronária direita, no terço proximal, a gente tem uma obstrução aí com uma lesão ao redor de 80% a 90%, né? Os leitos distais da coronária direita são adequados para a revascularização cirúrgica e também percutânea dessa lesão, caso seja a decisão do time, tá? Mais uma vez, coronária direita mostrando a obstrução, um terço proximal, uma lesão relativamente extensa, mas sem envolver grandes bifurcações, uma lesão, a princípio, simples, tanto para pensar em cirurgia pelo leito distal adequado, quanto para tratamento percutâneo. Mais uma vez, a mesma coronária direita, leitos distais adequados. Pode passar mais uma vez, aí só deu para ver melhor a bifurcação, mostrando que não tem lesão. Quando a gente vê aí a coronária esquerda, a gente vê de novo uma lesão também na parte proximal da descendente anterior, uma lesão ao redor de 80%. É óbvio que essa lesão e essa lesão ADA vai ficar melhor visível aí em relação a
a oblíqua direita cranial. Quando a gente vê aí a circunflexa, a gente vê que a artéria é doente, tem uma marginal bem fina, que enche de forma mais lenta, né? Talvez essa seja a área que ele perdeu e que a gente tem aquela alteração na cintilografia e no eco na parede lateral, anterolateral e inferolateral, tá bom? Podemos passar? Aí a lesão na descendente anterior, né? A DA tem essa lesão no começo, que é uma lesão mais importante, ao redor de 70%, 80%, e uma lesão um pouco mais distal ali no terço médio, que eu diria que é uma lesão moderada, onde a gente está mostrando aí com a seta do mouse, tá bom? Tem uma lesão numa diagonal também, que é uma diagonal pequena, de novo aí a descendente anterior, mostrando a lesão no terço proximal e no terço médio. O terço médio aí parece um pouquinho mais severo, em torno de 70%. Tronco isento de lesões. E a CX aí deu para ver bem a lesão da CX ali, ó. Também no terço mais proximal, né? Antes da saída da CX, desce um pouquinho para a CX. Aí, um pouquinho mais embaixo, aí, a lesão da CX ali, ó. Exatamente, tá bom? Mas, a princípio, são lesões factíveis para tratamento percutâneo e leitos distais adequados para revascularização cirúrgica. E a ventriculografia mostrando disfunção ventricular, né? Quantificaria a fração de ejeção aí como ao redor de 40% pela ventriculografia. A parede anterior, a princípio, tem até uma contratilidade melhor, comparando com as outras paredes, né? A gente vê uma alteração, uma hipocinesia da parede inferior, eu diria que 2 cruzes em 4, e a parede anterior ela é um pouco mais hipocinética também do que o normal, eu diria que uma hipocinesia, 1 cruz em 4 das demais paredes, tá bom? Mas é isso, a cineangiocoronariografia, a avaliação de coronário ok, quando a gente vê aí, só por curiosidade, injetar contraste no ventrículo, a gente vê encher o átrio ali, mostrando a presença da insuficiência mitral, que no CAT, aparentemente, uma insuficiência mitral moderada, obviamente que esse CAT tem um tempo a mais aí de evolução, esse CAT não é tão recente assim, mas já dá para perceber a insuficiência mitral enchendo o átrio ali em cima. Então, é bom, a gente consegue perceber isso, era isso que eu queria falar aí da cineangiocoronariografia. Bom, então, o SYNTAX calculado foi um SYNTAX de 13, e aí o SYNTAX 2 com uma mortalidade de 35 para angioplastia em 4 anos e de 7,1 para cirurgia. No SYNTAX 2020, uma mortalidade em 10 anos semelhante entre as duas propostas terapêuticas. Vamos fazer só um comentário em relação ao SYNTAX, tá? Bom, essa paciente, inicialmente, ela não vai ser qualificada para o SYNTAX, visto que ela, caso a gente opte por um procedimento cirúrgico, idealmente a gente vai mexer na válvula mitral. Então, o SYNTAX score, né, o SYNTAX anatômico, sim, dá uma ideia para a gente de complexidade anatômica frente às nossas opções terapêuticas, mas o SYNTAX score 2020 a gente calcula quando o nosso procedimento a ser realizado é uma revascularização cirúrgica. Como está envolvendo aí a questão de mexer ou não na válvula, né? Esse SYNTAX não se preza para a avaliação dessa paciente, a gente não deve considerar, porque a grande decisão terapêutica, e eu que trouxe esse caso para discussão, frente a uma paciente com SYNTAX score relativamente alto, baixo, desculpa, o SYNTAX anatômico, a nossa grande decisão é em relação à cirurgia como procedimento completo, mexendo na mitral, ou uma revascularização percutânea das coronárias. E por que isso chama a atenção? Por que a gente está pensando nisso? Acho que a gente vai falar um pouco sobre risco cirúrgico agora desse procedimento. Então, essa paciente ela apresenta um risco cirúrgico, um Euroscore de 8,13 e pelo STS uma mortalidade de 7,8. É uma paciente renal crônica que vai precisar de um procedimento duplo, tanto de revascularização quanto de troca de válvula mitral. Então, o risco de sangramento também, só para passar, ficou como um risco alto, e renal crônica. Então, a proposta de tratamento, né, por ser uma paciente assintomática,
ter essas comorbidades, o risco cirúrgico ser alto, é que o Dr. Bruno tinha passado de tentar fazer um tratamento percutâneo com angioplastia na artéria DA e na CD. Quando eu vi essa paciente na avaliação, eu até pedi para o Omar descer no ambulatório, depois eu quero que o Omar comente, o Omar também viu essa paciente pessoalmente. É uma senhora de 1,45 m, né? E que a gente está falando de uma cirurgia de revascularização mais válvula, particularmente válvula mitral, que temos um risco maior na nossa instituição, né, em relação a esse procedimento conjugado, com um risco cirúrgico relativamente alto. E o que chama atenção para a gente, apesar da insuficiência mitral, apesar da disfunção, é uma cavidade que não é grande. É uma cavidade relativamente pequena, ela tem 56 de diâmetro diastólico e 50 de diâmetro sistólico. A gente acha que tem uma possibilidade dessa insuficiência mitral, inclusive, melhorar com a revascularização. E a nossa proposta, em função do risco cirúrgico, de ser uma paciente muito pequenininha e de ter um sintaxe score relativamente baixo para revascularização percutânea, seria fazer uma revascularização percutânea e não mexer inicialmente na válvula mitral. Ok. Convido os cirurgiões a comentar. Vou convidar o Dr. Omar para a opinião primeiro e, na sequência, a gente termina com o Dr. Dallan. Também acho que é a opinião dele, né? Pode ser o Dr. Omar, na sequência o Dr. Lisboa e, na sequência, o Dr. Dallan. Bom dia. Esse é um caso que a gente avaliou no ambulatório, dona Creuza. Um caso realmente complexo. Desde o ponto de vista cirúrgico, é um alto risco, porque tem assim, o STS acima de quase 8, acima de 8, a gente sabe que é um alto risco para procedimentos cirúrgicos convencionais. E o que mais chamou a atenção quando a gente avaliou, que era uma paciente oligossintomática, muito poucos sintomas relacionados à doença cardiovascular. Em relação a ela também é pequena, em relação a injertos também, a gente viu mais dificuldade do que um score de risco te traz. O score de risco te traz algumas variáveis mais relacionadas com mortalidade, mas que são as mais frequentes. Mas quando você vai ver para a paciente, você muitas vezes encontra outras variáveis que te fazem aumentar o risco. Então, eu vi que ela tinha varizes e tal. Então, assim, eu fiquei bem satisfeito olhando que seria um caso mais para estadiar, para fazer dilatar duas artérias, provavelmente com angioplastia, e depois pensar em relação, se você tiver uma evolução, talvez a mitral melhoraria, porque é uma mitral secundária, e talvez não precise ficar tudo por aí, mas que em 3, 4 meses, uma nova avaliação, provavelmente, se não tiver uma melhora, pensar em cirurgia dessa válvula mitral. O percutâneo também, né? Mas, assim, a paciente que daria tempo para essas opções de tratar primeiro, pensar na angioplastia dessas artérias. Com relação ao grau de fragilidade, vocês que viram a paciente, qual foi a opinião de vocês, Bruno? Bruno, o que você achou? Eu acho que ela tem uma fragilidade mais discreta, moderada demais. Eu acho que ela até seria, se fosse só uma revascularização cirúrgica, uma candidata ao nosso protocolo Fragile, né? Ela tem 70... Quantos anos ela tinha mesmo? 70 anos, 71 anos. Acho que vai fazer 72 agora, me lembrei. Provavelmente ela já seria operada com... Acho que faz agora no começo de maio, 72 anos. Mas ela é muito pequenininha, 1,45 m, né? Bem pequenininha. A gente sabe, mulher, a gente sabe que o tamanho também impacta aí como um fator de risco na revascularização. As mulheres pequenas têm artérias mais finas, né? Isso é algo que impacta aí também na cirurgia. Eu diria que ela não é frágil, ela é até funcional. Ela se diz assintomática, mas conversando com ela, ela se limitou um pouco mais. Então, quando você insiste em relação a algumas atividades que ela fazia antes, ela fala, olha, agora eu não limpo mais a casa porque eu canso. Então, ela acaba sendo um MIRA 2 em relação à insuficiência cardíaca, né? Mas eu diria ela como não uma doente totalmente frágil, mas com algum critério de fragilidade, definitivamente. Eu vi que ela foi avaliada pela geriatria, Sim. né? E
que ela foi considerada ali como uma dependência parcial para as atividades, mas que as atividades básicas todas ela era independente, não teria contraindicação à cirurgia. Esse é um dado importante. Sim. Ponto de vista geriátrico. Convido o doutor Lisboa para emitir essa opinião. Bom dia a todos. Acho que eu não tenho assim muito a acrescentar, já foi bem discutido aqui pelo Omar e pelo Bruno Mioto, porque eu acho que aqui a discussão nossa é entre doença versus o doente, né? E se a gente for ver, assim, a grosso modo, a doença é cirúrgica, né? A paciente coronariana com uma DA com lesão importante, circunflexa ocluída, né? Com disfunção ventricular, insuficiência mitral. Então, assim, quando diz doença, é uma paciente cirúrgica. Agora, quem define é o doente, né? Então, são os sintomas do doente, é o risco cirúrgico. Foi bem avaliado pelo Bruno, pelo Omar, que ponderaram que talvez ela tivesse um risco maior. E também, o que é muito importante para a gente, é os nossos resultados cirúrgicos, né? A gente também não pode ficar se comparando com resultados de literatura, porque a gente tem nossa experiência, né? A gente sabe que o risco aqui é mais elevado para ela. A gente tem que levar isso em consideração que ela está assintomática ou oligossintomática, se ela estiver se restringindo um pouco, né? Uma paciente já de uma certa idade. Então, acho que realmente, se tiver alguma alternativa, né, ela podia se beneficiar até a gente ver se ela melhora ou não. E se ela não tiver essa alternativa, né, se eu vi a lesão da direita e da aviação, apesar de estar localizado, você vê que a artéria é bem doente para cima e para baixo. Acho que vai ser estentes, né? Eu não sei se o Carlos, o Outside estão por aí. Legal, o Carlos esteve aqui com a gente. Porque apesar do síntese ser baixo, a DA é única, se o complexo é fechado, então também tem seu risco, né? E ela tem uma dilatação depois da lesão da descendente anterior, então um estente maior, eu não sei, aí ele vai avaliar. Foi legal porque o Carlos passou aqui antes, ele está aplicando prova hoje para os residentes, para título de hemodinâmica, e ele viu esse caso e disse, ele concorda exatamente com você, Lisboa, e eu também concordo, a doença é cirúrgica nesse caso, mas caso a gente julgasse que essa paciente em si não fosse cirúrgica, pelo risco cirúrgico, por tudo que a gente avaliou, ele considera como procedimento percutâneo da DA e da CD de fácil realização e de baixo risco. Tá? E ele já deixou aqui prontamente acordado que, caso a gente julgasse como a paciente não sendo cirúrgica, ele aceitaria esse caso para tratamento percutâneo de DA e CD. Então, eu acho que isso seria uma alternativa, né? Não seria o tratamento que estaria indicado, mas uma alternativa vista as condições da paciente. Então, acho que isso teria que ser colocado com a paciente, porque também hoje ela tem um risco cirúrgico, né? Mas é um risco onde ela teria passar e, se a gente tiver uma expectativa de vida para ela um pouco maior, né? Nesse momento ela estaria mais equilibrada, ela não está tão congesta, não está tão dilatada, né? A função renal ainda está lá, né, no borderline. Então, seria também a cirurgia, digo assim, fazer o stent, daqui 2, 3 anos, a insuficiência mitral não melhora, ela começa com congestão e precisa reoperar, é uma situação mais crítica do que agora. Então, é isso que a gente precisa balancear. Tá bom? Tá certo. Doutor Darlan, convido o senhor para emitir a sua opinião. Pois não. O caso está muito bem discutido. Eu acho que tanto o Mioto como o Mário Lisboa ponderaram que é um caso cirúrgico, mas existem alguns vieses. Eu lembraria que é uma paciente de 72 anos com uma amaurose à esquerda e uma limitação muito grande das atividades. Ou seja, esse não é o maior problema dela, uma vez que ela praticamente apresenta apenas uma dispneia, classe funcional 2. Então, isso não está incomodando tanto a doente. Eu acho que é uma paciente com coronárias adequadas para os 2 procedimentos. Alguma coisa deverá ser feita.
ela é passível tanto de revascularização cirúrgica como de angioplastia. Entretanto, fazer uma cirurgia nessa paciente, mesmo sem extracorpóreo, vascularizando a DA e a CD, e deixar a mitral sem tratar, é muito doloroso para o cirurgião, é muito complicado. E, ao mesmo tempo, uma revascularização completa e a tratamento da mitral, com STS acima de 8, poria em risco, dados os nossos conhecimentos, a vida dessa paciente que está ólico-sintomática. Então, eu concordo com os que me precederam, eu iniciaria esse caso, como o Campos já aceitou, com uma dilatação que é bem visível pela anatomia, tanto da DA como da CD. A CX, esquece, eu não mexeria, embora ela seja culpada por essa insuficiência mitral, por esse tracionamento da mitral, mas eu acho que ela vai se beneficiar e a melhor conduta para ela no momento seria essa dilatação, e o que não impediria, eventualmente, numa evolução desfavorável, daqui a 1 ano ou 2, trocar essa mitral e completar alguma coisa que é necessária. Acho que o caso está bem. Tá bem. Então, tá certo. Bom, como todo mundo já falou muito bem, é uma paciente cirúrgica, né? Teria indicação de cirurgia para prognóstico, os leitos fiscais também são favoráveis, mas, de fato, o risco cirúrgico dela impede a realização da cirurgia nesse momento. Essa é a minha opinião, colocar a vida dela em risco, eu acho que não seria adequado nesse momento, e a intervenção percutânea é uma boa opção, sim. Uma dúvida que eu fiquei é que ela tem essa CX fechada, né? Percutânea seria a abertura de uma lesão crônica, e que a gente sabe que confere um maior risco de complicações para o procedimento. A mitral dela, na sua opinião, seria isquêmica, né? E ela seria isquêmica mais pela CX ou pela CD? CX. Pela CX. Tá, porque se a gente não abre a CX, a gente vai continuar com essa insuficiência mitral, né? Pode continuar independente. Deve melhorar. Ela tem colaterais das outras artérias que estão se estreitando, provavelmente melhora. E sempre lembrando que, pela síndrome, a insuficiência mitral é moderada. Não tem aquele enchimento do átrio imediato e grau 4. Né? Então, e ela é muito pouco sintomática, embora limitada. Né? É uma pessoa simples, pelo que eu entendi, mas, mesmo assim, ela tem uma dificuldade visual e tem uma limitação em casa. Então, não é aquela paciente com uma atividade intensa que seria necessário mexer na mitral, nesse momento. Tá bem. E uma dúvida minha também, existe algum preditor que possa ser utilizado na prática para a gente, quanto a gente considera, se a gente tivesse a CX factível de abrir, vamos supor que ela tivesse uma lesão subefusiva e que fosse fácil de angioplastia, a gente poderia considerar, e ela fosse para intervenção, a gente poderia esperar que essa mitral fosse melhorar? Qual que seria o percentual disso? Como que funciona isso na prática? Num caso cirúrgico, num caso com risco cirúrgico menor, uma paciente como essa, multiarterial, com insuficiência mitral importante, mesmo de secundário, o tratamento seria cirúrgico. Sim. Como a gente discutiu muito bem, a doença dessa paciente é cirúrgica. O que a gente está ponderando é o risco, tá? Não dá para você garantir, e isso você não vai conseguir garantir nunca, que você revascularizar essa paciente sem mexer na válvula, porque ela vai ter uma melhora dessa insuficiência mitral. Mesmo porque ela já pode ter fibrose do músculo papilar, tem tracionamento apical. Então, você não garante essa melhora da mitral. Então, se você opta pela cirurgia, o que o doutor Adalan disse, é muita dor no coração não mexer na mitral dessa paciente, né? Então, o tratamento completo dessa paciente, dessa doença que essa paciente tem, por assim dizer, seria tratamento cirúrgico, com abordagem da mitral, né? Agora, ponderando que é uma paciente com risco cirúrgico mais alto, pequenininha, oligossintomática, nossa opção inicial é por tratamento percutâneo e vamos todos rezar para que essa insuficiência mitral tenha alguma melhora e ela possa ser mantida depois em tratamento clínico. Eu acho que essa é a grande visão em relação a esse caso.
Ótimo. Quem tem mais alguma coisa a falar? Eu tenho uma pergunta para o Lisboa. Olha, Lisboa, pergunta técnica. Você toparia operar essa paciente? desafiador. Eu acho que aquele que eu expliquei, eu toparia. Eu acho que esse paciente, apesar do risco um pouco mais elevado, você já comentou bem, ela não está com ventrículo dilatado, ela na radiografia ela não tem congestão, é uma paciente que está clinicamente equilibrada, tanto é que ela está oligossintomática. Ela não está oligossintomática porque ela não tem doença, porque ela está compensada, porque ela está com as medicações aí tratadas. Limitando um pouco também que o Bruno comentou. Mas o Dalan já comentou bem, a limitação dela não é só pela doença, é pela idade, Sim. pela fragilidade, problema visual. Não é só a doença que está limitando ela tem outros fatores limitantes. Mas por que eu falo isso? Porque, assim, ela, apesar do risco mais elevado, porque tem mesmo, porque ela tem idade, porque ela tem mitral associada à coronária, uma renal crônica, isso. Ela é uma paciente que está compensada, ela é uma paciente que está compensada, ou seja, ela tem uma fração de ejeção de 35%, 40% no eco ali, meio que variando. O leito distal das coronárias são bons, né? Então, assim, ela não, apesar do risco alto, na cirurgia em si, qualquer Omar sabe, o Dalan muito experiente, não tem problema. O problema dela é na evolução. Vocês sabem disso também, que você vai pegar na enfermaria. O problema dela é na evolução. Paciente frágil, que acaba ficando mais tempo internada, acaba tendo confusão mental porque não tem a comporta desorientada, o rim começa a claudicar, aí tem febre. Então, aquela complicação meio crônica da doente. Mas a cirurgia em si dela é uma cirurgia bem... Por que eu estou perguntando isso? Né? Porque, em um mundo ideal, um paciente também muito bem educado, uma outra possibilidade seria a gente apresentar esses riscos para ela, no sentido de que uma proposta que envolveria um risco maior inicial, que a gente diz, que esse é um risco maior inicial, né? Envolveria um tratamento mais completo e um outro cenário com talvez um tratamento incompleto e com uma evolução talvez desfavorável mais para frente, envolveria um risco inicial menor, né? Isso poderia ser uma possibilidade abordada caso, obviamente, o paciente tivesse nível também social para entender essas informações. Eu vou adiantar uma coisa, tá? Eu conversei bastante com ela e a princípio, ela, de forma geral, a minha impressão é que ela não quer ser submetida ao procedimento cirúrgico também. Tá? Eu acho que você falou, esse tipo de paciente, você tem que conversar com o paciente e com o acompanhante. Com certeza. Porque o apoio em casa precisa ser muito grande. Sim. Entendeu? Porque a recuperação desses pacientes é de meses, né? Com certeza. Às vezes 2, 3 meses até ela voltar e ver o benefício da cirurgia. Como você disse, então... Nós tivemos um paciente muito parecido com ela, homem, essa é a diferença, um homem rígido, era o Sérgio, eu não sei se foi o Lisboa ou foi o Omar, que eu chamei um japonês, não sei se vocês lembram, um dos dois, que também, acho que foi o Omar que foi ver esse paciente comigo também, era um mitral mais revasque, isso já tem alguns anos. A princípio, inicialmente, esse caso tinha sido recusado pela equipe cirúrgica e eu, diferente dessa paciente, avaliei esse paciente como rígido. Ele também tinha disfunção ventricular, também tinha uma insuficiência mitral secundária e era uma revascularização, aí a complexidade anatômica era um pouco maior, então era um caso muito desfavorável para a revascularização percutânea e eu estava convencido de que esse paciente devia ser operado. Aí eu chamei, a gente avaliando só os exames, evidentemente eu chamei o Omar um dia e o Omar olhou, eu concordo com você. Mas só para falar isso que o Lisboa, apesar de ser um paciente muito mais rígido que essa paciente, mais jovem, mais forte, homem, eu lembro que a recuperação dele, ele está bem hoje, mas ele passou por um período de pelo menos 6 meses de convalescência, né? Ele evoluiu
com infecção de ferida operatória, fez uma internação extremamente prolongada, demorou muito tempo para se recuperar, perdeu muito massa muscular. Você, inclusive, que operou ele é grato a você. Uma vez ele até veio aqui no ambulatório e trouxe uma camisa para a gente. Não sei se você lembra. O Omar avaliou, mas você operou. E esse paciente hoje ele é extremamente grato para a gente. Eu não tenho dúvida que a melhor proposta para esse paciente hoje foi cirúrgica. Ele voltou a trabalhar, mas a minha percepção, eu acho que isso é importante, a minha percepção para essa doente é diferente da percepção que eu tive para o Sérgio, que foi esse paciente que a gente operou. Mas só para mostrar que mesmo numa condição melhor, essa é uma cirurgia que a gente espera, com esse risco, uma morbidade alta, né? Não só mortalidade, a gente também tem que pensar na morbidade do procedimento às vezes traz. Eu acho que a discussão final é essa mesmo, ou seja, que ele tinha falado. Nesse sentido, não é a doença, mas é o doente que tem que ser avaliado, que o Bruno está avaliando muito bem. A doença em si, aí são duas pontes, uma mamária e uma safena. Troca da válvula, uma situação mais ou menos rápida, disfunção que ela tem 35%. Assim, sob o ponto de vista técnico cirúrgico, é cirurgia rápida, né? Mas para paciente não é tão rápido assim, né? Tanto que o SPS ele olha para a mortalidade operatória, não é só uma sala, por exemplo. Isso. E eu acho que o que mais favorece a não operar nesse momento, olhando para a paciente, é o momento em que ela se encontra, né? Clinicamente, primeiro. As variáveis, as coronárias são favoráveis também a fazer angioplastia. Então, nesse momento, você tem tudo para ser empresarial no procedimento dele, idealmente. Pode ser que fique só com a angioplastia também. Pode ser que com a angioplastia já melhore. A pergunta que você fez, pode ser que revascularizando com a angioplastia, você consiga melhorar a função lateral. O professor Alan falou isso. Você consiga melhorar a parede lateral. Tá bem. De alguma forma, você consiga melhorar essa insuficiência mitral, que não é importante na angiografia. Essa é uma oclusão crônica que não é difícil de ser aberta percutâneo. Mesmo o procedimento percutâneo pode ser estadiado. A gente pode fazer DA, CB, reavaliar e, caso necessário, propor uma revascularização dessa oclusão crônica. E pensando que a mitral não melhorasse ou ficasse pior, não tem anel aumentado e mais uma insuficiência secundária, tethering, né, por tração, pensar também em fazer um tratamento da válvula percutânea. Eu acho que temos várias opções daqui 6 meses. Seria bacana você trazer um caso para ver como ficou essa válvula em 6 meses. Eu acho muito interessante o aprendizado. Ótimo, também acho. Então tá certo, gente. Era mais para a gente conversar passar para os residentes também como que funciona essa expectativa de melhora da mitral na prática. Mas é isso. Então, o tratamento fica como percutâneo, né? Todos estão de acordo.